Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado dia para você, que a Santíssima Virgem Maria, que este dia dedicado a ela, proteja e abençoe a cada um de nós. Eu conto com as suas orações para a missão da próxima semana, lá na Itália, começando na segunda-feira. E eu tive uma ideia. Como lá em todos os encontros, nós teremos a palestra e depois a oração do texto. Em todos esses encontros será assim. Bom, lá nós temos um fuso horário com a diferença de hoje 5 horas, ou seja, eu começo lá às 8h30 da noite lá, que aqui são 3h30 da tarde. Ou seja, depois que terminar aqui o texto da misericórdia, alguns minutos depois, a gente já entra ao vivo de lá para a palestra e no final o texto. Então, eu estou pensando em não colocar o texto, não colocar o que não rezar o texto das 21, e sim as pessoas aqui do canal acompanharem de lá o texto, que será mais cedo. Se eu começar às 13h30, 4 horas, o texto vai ser acho que depois das 6 aqui. Bom, mas vai estar agendado, vai aparecer o agendamento com o horário, aí você, se quiser acompanhar, você acompanha. No último caso, eu peço a Lana e as meninas que faça daqui, né? Mas como elas também vai ter uma semana agitada de encontros e reuniões e coisas da igreja, que eu já estou sabendo, cada um por seu lado, né? Eu saio do Brasil, mas elas ficam para fazer o trabalho delas por cá, né? Além do trabalho profissional de cada uma, elas também têm compromisso da igreja e vai atender os chamados que lhes fizeram. Muito bem, era esse aviso que eu queria dar inicialmente e contar com as suas orações. Bento XVI, ele disse uma coisa interessante que é um ensinamento. Já morreu, mesmo depois de morto, continua ensinando coisas boas para os católicos. Porque é interessante aquela frase das mensagens de Anguera: não vos esqueçais as lições do passado. Deixa eu abrir aqui o comentário de vocês. Não vos esqueçais as lições do passado. Quais são essas lições do passado que Nossa Senhora fala? Dos ensinamentos da igreja. Eu gostaria também de aproveitar e pedir as orações de vocês para o Santo Padre, o Papa Leão XIV. Reza por ele. Essa semana, a porta-voz dele disse, é uma mulher, né? A porta-voz, ela é porta-voz oficial, a Elise. Ela disse que Leão XIV não mudará a doutrina por enquanto. Então, se ela está dizendo isso, se a porta-voz do Papa para abrir a boca e dizer isso, é porque ela sabe de alguma coisa, né? O que é que vai mudar na doutrina católica? Porque minha irmã, ou uma das minhas irmãs, ou dos meus irmãos, pode ligar e... Pedro, você vai estar vindo para... Não, por enquanto não vou, não. Por enquanto não vou. Quer dizer, não vou agora, nesse momento eu não vou, mas depois eu irei. Essa palavra, por enquanto, significa exatamente isso, né? Então, a gente precisa rezar pelo Papa. Então, você reza de lá, que eu rezo de cá, e continuamos sendo católicos. Nosso compromisso não é com o Papa, não é com o bispo, nem com o padre, é com Jesus. Aí depois, né, no primeiro lugar Jesus, depois dele, aí vem os da igreja que ensinarem a verdade. Espero que essa mudança não seja para arruinar a vida dos católicos, que já está mais do que arruinada, né? O estrago tem sido feito por muitos maus pastores pelo mundo afora. E a missão de um Papa, não especificamente direcionada ao atual, mas de qualquer Papa, é confirmar os irmãos na fé, é defender a doutrina católica e pronto. É mostrar o tesouro do catolicismo. Como eu falei, acho que foi ontem, sei lá,
estou aqui no assunto. O aborto é dos assuntos que surge nas mensagens de Anguera, né? Além do aborto, existem outras espécies de crimes, vamos dizer assim, que são cometidos. Eu lembro que um tempo atrás, uma pessoa me ligou dizendo que teve uma reunião, né? Já passei por isso várias vezes, na família, porque o pai parece que estava morrendo, estava no hospital já nas últimas, e os médicos queriam desligar os aparelhos. Então chamou a família se reuniu, e todos os filhos, com exceção de um, né, foi que ficou contra. Mas aí perguntou para mim, né? Eu digo, primeiro que você é católica, né? Então você diga para seus irmãos que eles estão cometendo um pecado mortal. Então, para nós católicos, né, nos resta rezar muito pela igreja, porque a igreja precisa ensinar aos católicos isso. Se teu pai está morrendo, se tua mãe está morrendo, se teu irmão, sei lá quem, esposo, às vezes os médicos propõem desligar. Não, aqui não tem mais nada a ser feito. Tá bom, então deixa aí. Vamos esperar na hora de Deus, né? Mas tem pessoas que perdem a paciência e acabam permitindo. Isso é chamado de eutanásia, que é condenado na doutrina católica. Normalmente não se fala mais nisso. Essas questões morais da igreja, a própria igreja vai esquecendo, não fala. Os políticos corruptos são a favor do aborto. Aí a igreja, por ser amigo de políticos malandros, fica calada. Então não pode ficar calada. Você explicar, chamar os policiais. Você é católico? Você não pode dizer que você é a favor, né, da matança das crianças. E aí, quando o Bento XVI, antes de ser Papa, era o cardeal, era da Congregação para a Doutrina da Fé, ele disse uma coisa interessante. Eu, por acaso, encontrei isso no Infocatólica e quis trazer isso para a catequese de hoje, mesmo porque Nossa Senhora pede para não esquecer as lições do passado, que está relacionado a ensinamentos do passado da igreja, porque no futuro teremos ensinamentos escandalosos. Aliás, já temos, né, alguns ensinamentos meio doidos por aí, defendendo, né, as coisas desse mundo, esquecendo de defender a salvação das almas. Por aí é que a barca está andando. A tendência é afundar, se não mudar a direção, né? A direção que eu digo é mudar para o lado de Jesus e não para o sistema. O sistema é uma desgraça, né? Os poderosos do mundo querem fazer da igreja o seu ninho de cobra. E em muitos lugares já conseguiu. Existe, até no Brasil, paróquias, né, e dioceses dominadas já pelo sistema, viu? Eu sei que é grave o que eu estou falando, mas é verdade. Então, é só olhar aqui nas redes sociais, você vai encontrar padres e bispos dizendo coisa que até o capeta no inferno está gritando que ele não tem nada a ver com isso, né? A coisa é tão grave que até o diabo está duvidando de que ele ouviu aquilo, né? Pois é. O aborto não pode ser comparado à pena de morte. Quem falou isso foi das últimas décadas, eu acho que de todos, foi o melhor, o melhor cardeal que ficou na direção da Congregação para a Doutrina da Fé, que hoje mudou de nome, de Castério da Fé, né? Foi Bento XVI, o cardeal Ratzinger, antes de se tornar Papa. Foi lá em 1993, durante um curso internacional sobre o Catecismo da Igreja Católica, realizado em Escorial, acho que é na Espanha. O cardeal Ratzinger, naquela época prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé, foi entrevistado sobre questões morais de grande atualidade, como, por exemplo, aborto, eutanásia, pena de morte. Suas respostas refletem a clareza que ele distinguiu entre a defesa inegociável da vida inocente
e os debates legítimos sobre justiça criminal. Se liga, viu? Liga que aqui quem está falando dá de 10-0 em qualquer autoridade atual da Igreja Católica. Beleza? Mas ele falou, está escrito, a gente mostra porque é verdade. 10-0. Não vá não que você perde. Na Igreja Católica, vou botar de um século para cá, não teve um caba na potência desse aí não, viu? Tanto é que João Paulo II botou ele lá, colado no seu pé, o tempo todo, para resolver as questões mais dolorosas do catolicismo. E João Paulo II, mesmo homem santo, não conseguiu limpar a sujeira. Ao contrário, foi vítima dela. O cardeal Ratzinger foi categórico ao rejeitar qualquer tentativa de equiparar aborto a outras questões. O aborto mata claramente uma pessoa completamente inocente. Isso aí, até uma jumentada da cabeça sabe, né? Que uma criança que não tem como se defender e é assassinada pela própria mãe. Essa frase está lá na mensagem de Anguera. E quando uma pessoa parte para cima de você e você consegue se defender, aí você se defende. Porque se for legítima defesa, você pode arrochar o dedo em qualquer pessoa. Se pegar de pau, o cara está invadindo tua casa para te fazer o mal a você e sua família, você pode jogar uma panela de água fervendo na cara dele, vai fazer qualquer coisa para se livrar do agressor, viu? Isso aí é a lei. A lei não fala de panela de água, não é o que eu estou dizendo, né? Eu jogo o que tiver na frente. Né? O que vier para me defender, eu defendo. Isso aí é a legítima defesa. Se o agressor vai... Claro, agora tem um detalhe, né? Vamos pela lei. O tu estudou? Não, advogada é minhas filhas. Uma já se formou, a outra vai no final do ano que vem. Mas eu sou curioso. Só curioso. O cabo não pode jogar uma pedra em mim e eu pegar uma arma e dar um tiro nele. Aí tá fora da medida, né? Agora, se ele joga a pedra em mim e eu jogo outra pedra nele, tá dentro da medida. Se ele vem com pau e eu pego o pedra de pau, tá dentro da medida. Se ele tá com a arma e eu tô com a arma, se ele jogar tiro primeiro, eu vou me defender. Entendeu como é que a lei ensina? Agora, se o cara jogar uma pedra, você também não pode dar um tiro. Compreende? O cara jogou uma pedra, você vai se defender com a faca no bucho do cabé. Então, aí, você vai ser condenado. Então, a legítima defesa, você vai se defender dentro da proporção da violência que você está recebendo. É a lei que diz. E o curioso, já pesquisei para poder ensinar o que é certo, né? Óbvio. Aí, o cardeal vai e diz que, né, o aborto mata pessoas inocentes, subordinando o direito à vida aos próprios interesses. O prefeito da congregação enfatizou que não há dúvida, a vida humana, desde a concepção, possui uma dignidade absoluta que nenhum poder político ou social pode relativizar. A igreja tem que falar isso para os políticos todos, né? Mas não fala. O problema é isso aí. Eu vou visitar o Papa. Os malandros do mundo todo, vou visitar o Papa. E consegue instalar de dedo. Aí vai visitar o Papa, tá? E o Papa deveria dizer, peraí, eu soube que o senhor é assassino de criança, então ou o senhor muda, ou eu lhe excomungo logo aqui. Pronto, levantar a mão esquerda logo para fazer o traço. Entendeu? Passa a pecar em cima do cabo. Mas não. Aí vai lá, beija a mão do Papa, tira a foto, bota nas redes sociais, e o católico ignorante acha que o malandro é católico porque beijou a mão do Papa, né? Meu filho, tem caba que é o Satanás que está indo para o Vaticano beijar a mão do Papa. Genocida, assassino, tudo que é coisa ruim. Na política do mundo, tem de tudo. Vai lá, beija a mão do Papa. Aí tu pensa que o cabo é católico porque beijou a mão do Papa. Pois é. Né? Judas também beijou. Não foi a mão, não, foi o rosto de Jesus. O ósculo de Judas. E traiu Jesus. E está queimando até hoje no quinto dos infernos e nunca vai parar de sofrer. Pois é. Foi a aparição de agora que disse que ele está no inferno, não, viu? Foi Jesus, lá no Evangelho. João, capítulo 17. É só ler. Apenas, mas tem teólogo que diz que não pode dizer não. É teólogo ajumentado da cabeça. Ignorante. Querendo tapar o sol com a peneira. Porque anda na malandragem e quer tirar o malandro do inferno. Mas não tira não. Viu, filho?
Foi Jesus que disse: Pai, conservei todos que me destes, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Lá na rodapé está dizendo que o filho da perdição é Judas, né? E todo mundo sabe. Então Jesus está dizendo que Judas se perdeu. Aí não tem papa, nem bispo, nem padre, nem santo nenhum que venha do céu para dizer que que se salvou. Que aí eu vou dizer que é comediante, né? O cara traiu Jesus daquela forma, amigo. Se Judas for para o céu, então a gente nem precisa rezar mais, né? O cara traiu Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas de prata e está no céu, e tu tá fazendo o quê? Indo para a igreja perdendo tempo? Tá entendendo o exemplo que eu estou te dando? Então, existe a punição para os infratores aqui na terra e lá no céu. Ou beleza, né? É porque Deus é justo. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Pois é. O Papa não, o cardeal, que se tornou Papa, ainda explicou. Embora alguns tentam menosprezar o aborto, comparando a outras questões, a verdade é que ele sempre destrói os mais indefesos. A criança não tem chance de defesa. Ela é a vítima absoluta. E é por isso que o aborto é colocado em um plano muito diferente de qualquer outra questão de vida pública. Aí vem a pena de morte, a rejeição pessoal, mas sem condenação dogmática. Preste atenção nisso aqui que é importante. Em relação à pena de morte, Ratzinger adotou um tom sutil. Ele diz, pessoalmente é a opinião dele. Aqui é fora da doutrina. Opinião pessoal de cardeal, de padre, de bispo, de papa, engula sua opinião pessoal. Mas aqui ele estava dando entrevista, ele tinha que dar uma resposta para a pergunta. Então ele começa dizendo que, pessoalmente, né, uma opinião pessoal dele, né, apoio a abolição da pena de morte. Ele disse, como pessoa, né, ele era a favor de que acabasse com essa questão da pena de morte. E o objetivo, né, sociopolítico correspondente, afirmou. No entanto, né, é que pega. Ressaltou claramente. Não se pode dizer que a pena de morte esteja absoluta e para sempre excluída em todas as circunstâncias. Pois é. Tem casos que não tem jeito. Então o cara tem que... É a mesma coisa. O cara diz assim, eu vou te dar 30 milhões para tu levar uma droga lá naquele país. Um país aí que tem brasileiro preso lá esperando a morte chegar. E vai chegar. E nem adianta rezar para não morrer, que é perder tempo. Viu, irmão? Não perca tempo. Se você quer rezar, reze pela alma se converter. Mas para ele não morrer, já me pediram para um que já morreu. Eu disse, eu não rezo para perder tempo, não. Minha senhora, agora eu estou rezando, e estava mesmo, não estou mentindo. Estou rezando para que ele se arrependa dos seus pecados, porque ele vai morrer. Aí não tem reza que impeça. Porque lá tem uma lei severa. Na época, até a Dilma, que era presidente do Brasil, ligou para o caba lá, parece, pediu clemência, misericórdia, e a resposta, dizem que foi, aqui temos lei para ser cumprida. Pois é. Está pensando que lá é cá? Não vá não, que se arrebenta. Então não vá na vantagem. O cara está me dando 30 milhões para levar um pacote de cocaína, né, droga desse diabo aí tem. Aí o cara chegou lá, levou, a polícia pegou, tem vários lá, vários brasileiros, eu assisti uma matéria um dia, todos esperando a hora de morrer. Pelo que eu vi, já deve ter morrido um bocado, já faz tempo. Então, um sujeito desse, lá existe a pena de morte para quem é pego com droga, meu irmão. Aí tu vai na vantagem, aí eu vou arriscar. Tá bom, tu arrisca, mas se tu for pego, tu vai morrer. Tu não fica choramingando, né? Não fica chorando depois não, porque a lei de lá é para cumprir. Entendeu? Não me recordo qual é o nome do país, né? Se alguém se lembrar, pode escrever sem problema. Então, o povo está brincando com as leis que existem em vários países aí. Eu sei que tem coisa que, se você perguntar, claro que Francisco mandou tirar essa parte do catecismo, né? Que revoltou muita gente da igreja. O Leão falou essa semana alguma coisa, porque eu falei ontem, né? E vou falar essa semana. Vou fazer uma catequese
Hoje já fiz lá. É tanta coisa na cabeça. Ontem eu estava tão, né, com a cabeça tão que eu chamei ontem, sexta-feira de sábado. É brincadeira? É o cansaço, meu irmão. Entende? Essa missão dessa semana vai ser um cansaço. De todas elas vai ser a pior. Primeiro porque eu teve a festa, aquela coisa toda, eu não descansei até hoje, né? Até hoje eu não consegui descansar. E ontem, né, trabalhando o dia todo, estou arrebentado, mas paciência. Eu não posso viajar sem deixar as coisas tudo arrumadas. Então, de todo mundo que falou sobre essa questão de pena de morte, Bento XVI foi o que falou mais claro, né? Ele afirmou, né, que não pode dizer que a pena de morte seja absoluta e para sempre excluída em todas as circunstâncias. Ou seja, o catecismo diz que, em certa circunstância, né, deixa eu só dizer qual é o parágrafo do catecismo, porque o meu está aqui ainda, né? Não tem um novo que tiraram. Então, o meu está aqui, o velho, eu vou guardar o meu. Espera aí. Deixa eu ver qual é o parágrafo que fala. Catecismo Católica, tratada dentro do quinto mandamento. É no parágrafo 2267. A Igreja ensina, à luz do Evangelho, que a pena de morte é inadmissível, porque atenta contra a inviolabilidade e a dignidade de pessoa. Empenhe-se, né, ou seja, hoje a Igreja... Ah, não, é hoje. Essa aqui já é... Quando eu fiz a busca aqui, aí já apareceu um trecho atual. Texto atual. Aí foi Francisco que mandou tirar o anterior e botou esse aqui. Mas o anterior, que passou, né, ensinamento de século, diz o seguinte: a autoridade legítima tem direito e o dever de infligir penas proporcionais à gravidade do delito. Se meios incruentos bastam para defender as vidas humanas contra o agressor, a autoridade limita-se a esses meios, porque correspondem melhor às condições concretas do bem comum e são mais conformes à dignidade da pessoa humana. Essa aqui é a redação anterior, né? Bento XVI não revogou essa formulação, mas reforçou a linha de limitar ao máximo a pena capital. Bento XVI, como ele diz, pessoalmente, ele gostaria que não existisse a pena de morte. Mas não deixou em aberto aquela questão que eu também deixo. Tem caso que não tem jeito, né? Parece que ele deu um exemplo. Ah, está aqui bem na minha frente. O cardeal deu um exemplo extremo, que eu concordo plenamente com ele, claro, né? O julgamento de Nuremberg e o caso de Adolf Hitler, por exemplo, o líder logístico do Holocausto. Podemos realmente dizer que o Estado de Direito, que em circunstâncias tão excepcionais recorre à pena de morte, está absolutamente errada? Questionou. Ou seja, se aplicasse a pena de morte para esses cabos aí, o Estado estava errado? Estava nada. Tinha que aplicar mesmo. Entende? Deveria ter pena de morte para corrupto, essas coisas todas. Aí o cabo não ia, né? Se roubar milhões e bilhões, né? Mandar para os paraísos fiscais, vai sobrar na esquina, o cabo não ia, né? Pensava duas mil vezes, né? Antes de fazer besteira. Aí a coisa pegava logo pegou na malandragem, corte rápido, Tramontina, vai chorar no colo do capeta. Entendeu? Mas Jesus não prega violência, não. E quem é que está te falando que Jesus prega violência, meu irmão? Nossa Senhora está trazendo paz. Agora, quem quer guerra, vai encontrar guerra. Olha o caso de Maduro. Os Estados Unidos está lá. O velhinho do cabelo louro vai ser frouxo? Se for, vou chamar ele de frouxo aqui ao vivo. Se for. Se ele pegar aquele navio e voltar para os Estados Unidos, digo, frouxíssimo, porque ele tem que fazer o que ele veio fazer. Ou seja, ele tem que chegar naquela Venezuela e partir para cima de Maduro e deixar ele podre. Bota ele na cadeia para apodrecer lá, um genocida,
um bandido, ladrão, criminoso de todo jeito, todo mundo já sabe disso, acabando com o país. Se fosse bom, e os esquerdistas do Brasil acham que é bom, não, é bom. E por que não vai? Vai morar na Venezuela, vai morar em Cuba, vai morar na Coreia do Norte, onde tu tem que adorar o governo de lá. Tem que adorar igual a Deus, o homem é Deus. Se tu olhar com indiferença, tu morre na hora. Morre padre, morre freire, morre o que tiver na frente, irmão. Aí tem gente com pensamento esquerdista, diabólico, que diz, não, eu acho. Tu já observou? Eu estava vendo também, não sei em que momento foi, que um bocado de gente esquerdista aqui do Brasil mora tudo nos Estados Unidos. É engraçado. Estão dizendo que o velho do cabelo louro vai dar corte rápido, mandar todo mundo embora. Mas tá certo mesmo, tá certo. Tu fala mal do país e tá vivendo e ganhando dinheiro lá, então tem que ser expulso mesmo, concordo. Não é que o cara, um estrangeiro tá aqui no Brasil falando mal do Brasil e ganhando dinheiro aqui. Bota. Aí, Lula, manda para fora também. Acabou. Se tá falando mal do país que tá lhe dando ponto cada dia, então tu tá fazendo o que aqui? Vai-se embora. E tu tá fazendo o que lá? Se tá falando mal de lá, manda embora para cá. Vem comer cá. Tá achando ruim? O mundo está de perna pro ar. Meu irmão. Mas a Igreja Católica não descarta a possibilidade. Bento XVI, o maior teólogo de todos os tempos, e o resto é conversa fiada, ele fez essa indagação. Se o Estado de Direito, em circunstâncias excepcionais, a palavra, recorre à pena de morte para o Nuremberg, que não sei quem é esse filho da beba, e o caso de Adolf Eichmann, deve ser o Adolf Hitler, o líder logístico do Holocausto. Se o Estado recorresse à pena de morte, estaria errado? Um futuro Papa fez essa pergunta. E eu, ignorando a roça, digo, está certíssimo, irmão. O homem matou milhões de pessoas. Então, ele acabou com a vida de milhões. Então, era melhor que fosse só ele, né? Pois é. É isso que Bento XVI, o futuro Papa, que na época ele não era, está querendo dizer aqui, nessa entrevista. Para Ratzinger, a Igreja não pode elevar essa discussão a um nível dogmático. A existência de uma proibição absoluta da pena de morte não deriva necessariamente do credo cristão. É uma questão que pertence ao âmbito do direito penal e da prudência política, não à doutrina da fé. Então, ele pessoalmente disse, eu gostaria que não existisse, mas em certos casos pode ser aplicado. No último caso, não tem jeito. E tem uns que eles mesmos vão para se matar. O exemplo dos que saem do Brasil e vão levar porcariada para outras nações. Aí, quando pegam lá, aí ficam chorando e pedindo clemência. E não tem clemência certa nesses países, né, onde a coisa é dessa forma. Deixa eu ver o que tem mais que ele falou aqui. Aí, bom, depois ele entrou na questão da eutanásia, né? Então, ele fala, em relação à eutanásia, Ratzinger, Bento XVI, foi igualmente claro, a Igreja não pode aceitá-la de hipótese alguma. A eutanásia não é um ato de misericórdia, mas um homicídio disfarçado de compaixão. Olha que frase interessante. Eutanásia não é um ato de misericórdia, mas um homicídio disfarçado de compaixão. Não, vamos ter compaixão, está sofrendo, o médico diz que não tem mais jeito, desliga o aparelho, né? Aí tu desliga o aparelho e depois tu desliga da graça de Deus, quando morrer, corte rápido Tramontina na tua alma. Não entra no céu, papá. É assim que funciona. E não adianta missa presente nem de 7º dia, de 30, nem de vez em quando, viu? Porque se estiver no inferno, missa não resolve nada. Do contrário. Faz o caba sofrer mais no inferno. Porque Satanás deve ficar lá buzinando no ouvido do caba, né? Porque o demônio é tão ousado que quando a alma chega no inferno, Satanás sabe por que ele esbarrou lá. Entendeu? Para o caba sofrer mais lá. Porque no inferno não tem esses bate-papo, não, viu? Perdão. No céu não tem esses bate-papo, não, viu? Compreende? Lá, Deus não joga na cara. Quem entra no céu entrou porque fez o bem. E quem foi para o inferno porque fez o mal. Aí o demônio, para atormentar a alma, vai dizer, tu tá aqui porque tu não foi à missa, tu não comungou, tu não acreditou, tu andava dizendo que a mãe de Jesus não era virgem,
tu andou esculambando ela e tu veio para cá. É aqui que vem quem fala isso. Satanás deve estar lá tendo esse lero-lero com as almas. Aí o caba sofre mais ainda, porque ele não vai ter uma segunda chance. Lembra do rico e do Lázaro? Pois é, esse Lázaro não é o Lázaro, irmão de Marta e Maria, não, tá? É outro. É da parábola. Jesus contou a parábola do rico e Lázaro. O rico morreu mesmo de com o pobre. Um foi para o céu, o outro desceu um pouquinho dos infernos. E no inferno, Jesus disse que o caba ficava lá pedindo, gritando por socorro, para poder vir avisar a família dele aqui, para não cair também lá. E a ordem de Deus foi: lá já tem Moisés e os profetas. Hoje, a conversa seria: lá já tem a minha igreja. Escute os verdadeiros sacerdotes e autoridades eclesiásticas, né? Dizer, não, só não ia mandar escutar todo mundo, não, viu? Porque se escutar todo mundo, a gente vai para o inferno também. Mas você não pode escutar hoje todo mundo na igreja, não. Não, tu é doido, perdeu o juízo, foi. Você vai escutar o padre, o bispo, as autoridades, todas elas que ensinam a verdade. E se ficar usando o púlpito para fazer malandragem, ensinar heresia, politicagem, pule fora, irmão. Isso aí tu não deve obedecer de forma nenhuma, a não ser que tu queira ir também para onde essa turma vai depois, né? Porque Jesus não vai perdoar ele, não. Eles todos. E não estou julgando ninguém, não é aparição de Anguera também, não. É o que está no Evangelho. A palavra de Deus é muito clara acerca disso, né? Voltei, gente. Fui lá aqui para me entregar uma coisa, desculpa aí. Então, essas questões que não ficam muito claras, porque hoje em dia o respeito humano, porque a igreja tem a missão nobre de amar e defender a verdade. Mas às vezes, quando se faz amizade com determinados grupos políticos, por exemplo, a igreja se sente, amarrada, amarra. Tem padre e bispo que não fala mais o que deveria falar, porque se falar, vai machucar o coração dos coligados. Entendeu? Aí pronto. Aí as almas ficam sem a verdade e acabam se perdendo por culpa dos maus pastores. Então não tenha esse respeito humano, porque isso aí Jesus não teve e não ensinou ninguém a ter. Isso que é curioso. Jesus não teve respeito humano e não ensinou ninguém a ter. O que nosso Senhor fez foi falar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não sei se essa internet hoje não está muito católica, não, viu? Eu estou sentindo que há uma diferença. Não sei se vocês estão sentindo lá também. Eu vou fazer uma coisa aqui que talvez dê uma mudança aí. Vamos ver. Travou, vai destravar. Então, tá vendo? Uma lentidão. Não sei se vocês percebem também aí. Mas se tá bom para vocês, então tá ótimo. Então vamos ficar sempre do lado da verdade, meus irmãos. Sempre. Luna já veio aqui umas 4 vezes, minha Nossa Senhora. Agora foi para pegar a chave do carro do meu que estava na frente. Mas vamos lá, fazer o quê, né? Estamos ao vivo, não tem outra coisa para fazer, a não ser fazer o que tem que fazer. Mas eu já vou encerrar, que eu tenho 300 coisas para fazer daqui para 10h30 da manhã. Quer dizer, maneira de falar, né? Mas é muita coisa mesmo. Então, a eutanásia é condenada pela igreja. Precisa-se dizer isso claramente, porque muitos países aí, e tu sabe, né? Quando fazem essa loucura lá fora, o pessoal da política, da esquerda, aprende e quer copiar. Ninguém quer copiar as coisas boas. Eu queria saber por que as nações não copiam o exemplo de El Salvador hoje. Bukele. Sou fã desse Bukele. Pois é. Possa ser que eu me decepcione lá na frente, ele pode fazer algum dele, né? Mas, por enquanto,
Ele está consertando o país dele, esse Bukele. E essa semana, sabe o que ele fez? Ele proibiu linguagem inclusiva, né? Nas escolas e instituições educacionais em El Salvador. Pesquise depois, viu? El Salvador, para tu ver. Botou todo mundo que não presta no presídio. Não escapou ninguém. O povo que não andava nas ruas, como aqui no Brasil, né? Em várias capitais. Você só tem que ficar dentro de casa deitado no chão para não tomar tiro. Lá acabou isso. Acabou. Essa coisa de linguagem neutra, não sei o quê, linguagem inclusiva, né? De todes e todes e todes. Problema na cabeça, como dizia a Fernanda Rita. Sejam bem-vindos, todes e todes. Um negócio que fala aí que eu nem sei, e nem quero aprender essa cariça. Ou seja, isso tudo começou lá fora. Aí os de cá não aprendeu a pantonia do demônio? Aprende. Então, tudo quanto é coisa ruim que tem lá nos países lá fora, um exemplo começa no estrangeiro, aí o brasileiro quer copiar. E tu olha quem é o povo que copia essas coisas, entende? Eu disse semana passada aqui que eu vi um vídeo de um grupo de não sei quantos jovens, né? Fumando porcariada no meio da rua e pedindo a liberação geral. Uns rapazes decentes, umas moças bonitas. Eu via passar. Tinha uns desmantelados, umas desmanteladas também, mas no geral eram jovens. Dá pena, né? A juventude se acabando assim. E o pior é que tem político que defende a liberação disso. É triste, meus irmãos. Não pensa nas famílias. Eu já vi aqui em Anguera famílias chegarem chorando. Uma vez uma mulher disse que ela não tinha mais nenhuma cadeira, uma cadeira de madeira em casa para ela sentar, entende? Até para fazer comida, ela estava pegando as panelas emprestadas da vizinha, né? Porque o filho tirou tudo de casa, vendeu a preço de banana para comprar droga. E aí uma pessoa vai e a favor, políticos diz que é católico, vai para a igreja, os padres e bispos, corpo de Cristo. Tomem vergonha, bando de estrupício. Pronto, falo mesmo. Vocês é cego ou que bexiga que vocês são? Como é que uma pessoa defende uma desgraça dessa e vai para a igreja católica comungar e o padre dá comunhão com um estrupício desse? Isso é vergonhoso. É o compromisso. Compromisso. Fez compromisso, aí fazer o quê, né? A festa do padroeiro foi bancada em muitos lugares. Festa de padroeiro são bancadas por político. Aí o político que bancou a festa deu dinheiro, pinta e borda na paróquia, diz o que quer, fala o que quer, e o padre, amém. Aí é que está o problema. Esse é que é o problema, né? Graças a Deus, esta praga não atingiu o santuário de Nossa Senhora, né? Lá no passado, no início, quase entrava. Quase. Porque eu ia atrás deles para pedir ajuda para resolver coisas. Agora não. Eu peço a quem é de Nossa Senhora. Acabou. Quem é de Nossa Senhora, ajuda. Eu fiz a festa, vocês viram, né? Festa bonita, cheia de vídeo, foto pelas redes sociais aí. Tem gente publicando tudo aí, que eu nem sei quem são essas pessoas, mostrando a festa de Nossa Senhora de Anguera. Um sucesso. Espiritualmente falando, uma beleza, né? Pois é. Teve a festa, pagou-se tudo, não ficou devendo nada a ninguém. Quer dizer, ainda tem gente para pagar. Até vou falar isso aqui. Tem. Entendeu? Então, não precisou de pedir esmola para político, né? Então, eu estou anotando aqui, porque depois que sair do ar aqui, eu vou fazer um pagamento que me lembrei aqui agora. Então, meus irmãos, esses compromissos que não pode ter dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica, a Igreja de Jesus, a Igreja de Cristo, não merece essa coisa. Não merece. Mas a gente reza pelos consagrados, porque a gente sabe que Satanás é um bicho ousado, né? Ousadíssimo. Então, se a gente não rezar essas coisas, linguagem neutra, você entra numa faculdade federal hoje, toda pichada, cartazes, grupo de jovem lá usando droga dentro das faculdades. Eu estou falando porque eu vi
com esses olhos que a terra de comer, né? Eu vi na UFS de Feira de Santana, onde Poliana começou a fazer ciências contábeis, depois ela desistiu, ainda bem, para não ficar naquele antro, né? Eu fui levá-la, quando eu saí, um grupo de jovens assim, 3 horas depois eu voltei para pegar minha filha, estava lá o mesmo grupo de jovens, eu disse, que impressão que vi esses rapazes tudo aqui, isso é meu pai, estão usando um cantinho que tem lá, usando. Então tinha que ter um Bukele nesse pedaço, para resolver a parada, entendeu? Joga o cabo no presídio e não tem direito nem a visita. Pois é. Radical demais esse homem? É, mas eu gosto é assim. Pronto. Não vou negar para tu, é meu jeito, né? Quem não quer ser punido severamente, que ande certo, que faça a coisa certa, que não ande bagunça. Isso vale para a terra, para as leis civis, e vale para o céu, para as leis divinas. Jesus deixou claro. Então, Bento XVI, já encerro, deu o veredito, né? E disse que o Catecismo da Igreja Católica é uma referência moral para todos os católicos. E, de fato, é. Né? Ele argumentou que o Catecismo da Igreja Católica não propõe nada de novo, mas oferece aos cristãos um guia que traduz a fé de todos os tempos para uma linguagem acessível ao tempo atual. Não é um livro de opiniões, é uma apresentação orgânica da doutrina perene, olha a palavra perene da igreja. Ele insistiu que o propósito do catecismo é iluminar as consciências dos fiéis em meio a um contexto social marcado pelo relativismo e pelas ideologias. Pois é, Bukele que eu diga. Bukele deu um corte rápido lá aqui mesmo, não, no meu país, enquanto eu estiver aqui no comando, aqui não tem nada disso, né? A igreja não pode, disse o Papa, né? Não pode permanecer em silêncio diante dos ataques à vida. Ela deve oferecer critérios claros, fundados na fé e na razão, para que os cristãos saibam discernir. A igreja não pode permanecer em silêncio diante dos ataques à vida. Pois é. Lembra da polêmica que eu me meti aqui? Ano passado foi? Quando Pontifícia Academia para a Vida, fundada por São João Paulo II. Aí, uma amiga de Francisco, Bergoglio, né? Papa Francisco já foi. Ela, abortista, a favor do aborto, amiga do Papa, o Papa deu um cargo para ela lá dentro. Estranho. Essa academia é para defender o quê? Não é a vida? É. Não é para ser contra o aborto? É. E para que raio tu bota uma coligada tua, ou com o Padre Francisco, lá dentro? Tá errado, irmão. Então eu fui muito criticado aqui pelas críticas que eu fiz ao finado Francisco, né? Muita gente me criticou. E eu não estou nem aí nem chegando. Eu quero é o céu que o filho de Maria me ofereceu na cruz. Meu negócio aqui não é passar pano para papa, não, irmão. Nem para padre, nem para bispo. É para amar a igreja e defender aqueles que defendem a verdade. Então, eu jamais colocaria perto de mim, dentro do movimento de Anguera, um sujeito que tivesse um pensamento contrário à doutrina da Igreja Católica. Nem tampouco quero ter amigos. Conhecido pode ser. Agora, amigos para frequentar minha casa, eu não quero uma pessoa nunca dentro da minha casa que seja a favor dessas tragédias. E se eu descobrir que nunca será convidado para entrar na minha casa, não. Eu quero ter bons amigos que possam me levar ao céu. Agora, conhecido, eu tenho de todo tipo. E tu também tem, né? A gente não pode deixar de ter um convívio social com quem quer que seja. Mas é bom a gente abrir os olhos para a gente não ser enganado. Então, mesmo depois de morto, tem ensinamento deixado nas lições do passado por Cardeal Ratzinger, Bento XVI. Deixou um legado de coisa boa, né? Por isso que quando ele foi eleito, no dia em que ele foi eleito, Nossa Senhora apareceu e deu uma mensagem, né? Falou do sofrimento que ele carregaria, né? Mas também falou muito bem dele. Vamos rezar pelo Papa atual, vamos rezar pela Igreja e vamos continuar sendo católico, amando e defendendo a verdade. Então, eu conto com as suas orações para essa missão da próxima semana, começando segunda-feira. E Nossa Senhora,
que ela me conduza, me leve e me traga de volta. Se for da vontade de Deus. Se também não tiver que trazer de volta, que leve para o céu, né? Eu não quero ir para o inferno. Vamos embora. Que Deus abençoe, que Nossa Senhora proteja, que o Espírito Santo de Deus ilumine, rezemos e peçamos a bênção e a graça do céu através de Nossa Senhora de Anguera. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, derramai sobre nós e sobre todos os irmãos que estão unidos conosco neste momento em oração, as bênçãos e as graças do céu. Visitai nossas famílias, protegei a cada um de nós, abençoai nossos lares. Visitai e abençoai também os enfermos que sofrem no corpo e na alma, aqueles que foram vítimas de algum acidente, aqueles que estão hospitalizados, os que foram serão cirurgiados. Dai a todos nós, ó Mãe, a graça da saúde e da paz. Cuida de nós e guia-nos pelo caminho do bem e da santidade. Ficai conosco, haja o que houver, nós confiaremos em vós. Amém. Paz e bem, meus irmãos, fiquem com Deus, reze por nós. Estaremos juntos às 15h, depois às 18h. E, mais uma vez, lembrar que durante essa estadia minha lá na Itália, possa ser que, se der alguma coisa, tudo bem. Aí eu faço contato e mando para essa Lana que reze. Mas, dando tudo certo na transmissão e vocês conseguindo rezar comigo de lá, né? Não se esqueça que no horário de lá, eu vou começar a palestra, eu vou dar uma atrasadinha, né? Para poder dar tempo lá, não terminar o texto aqui. Então, terminou o texto aqui, termina antes de 13h30, então 3h40, aí eu estou entrando de lá, aqui pelo canal. Se você quiser acompanhar, será uma alegria, né? Mas aí, se você também não puder assistir a palestra, que às vezes dura 1h30 ou até mais, aí você pode acompanhar pelo menos o final do texto, né? Você entra aí e reza o texto com a gente, porque é provável que a gente não faça o texto das 21 durante esses dias, a partir de... Bom, na terça-feira já não faço mesmo às 21, né? Então, fique só, marque o sininho de notificação. Se você está inscrito aqui no canal, marque o sininho de notificação, porque é importante. Porque na hora que eu entrar ao vivo, você recebe a notificação de que estamos ao vivo, tá bom? Que Nossa Senhora ajude, ter uma internet boa por lá, né? Porque lá, em alguns cantos, é como cá. A gente paga caro, mas não tem o serviço que presta. Isso aí está no mundo todo, né? Fica com Deus, com Nossa Senhora. Até mais tarde, se Deus quiser.